Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou António Saraiva Lima e acompanham-me, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 16 de abril. Neste episódio vamos dar especial atenção à guerra declarada pela administração Trump às universidades, incluindo o questionário ideológico enviado a vários estabelecimentos de ensino universitário em Portugal, e vamos continuar a olhar para a política económica e tarifária decretada pelo governo dos Estados Unidos. Vamos ainda ver os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e falar sobre a primeira ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão relacionadas com o programa nuclear iraniano. Começando então pela guerra de Trump contra as universidades, um tema que já tínhamos abordado há umas semanas aqui no podcast e que parte de um ponto de partida de natureza ideológica, em que o governo americano e o culto MAGA olham para os órgãos de comunicação social, para os tribunais, para as universidades como um inimigo interno dos Estados Unidos. Por cá fomos informados que várias universidades portuguesas, incluindo o Técnico, a Nova, as universidades dos Açores, da Aveiro e do Porto, entre outras, receberam um questionário das autoridades americanas a perguntar, por exemplo, se tinham contactos com partidos comunistas e socialistas, se tinham relações com as Nações Unidas, com a China, com o Irão ou com a Rússia, se tomavam medidas para proteger as crianças, para lutar contra a ideologia de género ou para proteger os Estados Unidos da imigração ilegal. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lembrou que este questionário é contrário à Constituição e saudou a decisão das universidades portuguesas a não responderem a estas questões. Carlos, a pedir um comentário ao tema e à posição assumida pelo governo português. Os intelectuais e o conhecimento são o inimigo natural de todos os regimes autoritários. É bem sabido, nós não sabíamos que era também o caso dos Estados Unidos, mas aparentemente esta administração vai nesse sentido. No caso americano, lembra obviamente o macartismo nos anos 50, que também tinha a ver com o comunismo e a China. Nessa altura foi um mau momento. Durante 2 ou 3 anos era insuportável justamente seguir a política norte-americana ou ser um intelectual nos Estados Unidos, mas eu suponho que, tal como aconteceu no macartismo, os intelectuais, as universidades vão resistir e fazer face a mais este momento autoritário. Harvard, de resto, deu o exemplo e mandou passear o presidente Trump e as suas regras intimidatórias para as universidades, ainda por cima a pretexto do antissemitismo. Harvard é mais antigo do que os Estados Unidos. Foi fundada antes de haver uma União Americana, mas é aí que está guardada não apenas a alma da universidade, mas a alma dos Estados Unidos liberais que nós conhecemos. Em Portugal, na minha opinião, deu-se uma importância excessiva a uma carta que as empresas também receberam nos países europeus, com perguntas absolutamente ridículas. A maior parte das empresas, e suponho que a maior parte das universidades, decidiram pura e simplesmente não responder, ignorar. Não é uma má resposta
a este género de intimidações grosseiras e um pouco ridículas. Mas acha que o governo reagiu como teria de reagir? Há aqui pessoas que dizem que reagiu tarde demais, só depois de outros partidos já em campanha terem chamado a atenção para uma reação mais firme? Nós estamos em eleições e, portanto, estas coisas acontecem em eleições. O governo português não tem nada que reagir ao que quer que seja. As cartas dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, por definição, não têm que respeitar a Constituição portuguesa, têm provavelmente respeitar a Constituição dos Estados Unidos, o que eu duvido que façam, não é? E, portanto, parece-me um pouco excessivo, mas estamos em eleições. Não é? Quer dizer, eu obviamente queria que comentasse o caso do questionário e a reação do governo português, mas também queria pegar em Harvard, como o Carlos referiu. Queria saber a sua opinião sobre o congelamento ordenado por Trump a cerca de 2,2 mil milhões de dólares em verbas federais, depois de a prestigiada Universidade Americana ter recusado cumprir uma lista de exigências enviada pela Casa Branca. Uma lista que incluía, por exemplo, entregar a uma entidade externa aprovada pelo governo a supervisão do corpo docente e dos conteúdos lecionados na universidade. Até dá vontade de rir, se não desse verdadeiramente a vontade de chorar. Em relação a Portugal, eu sou das pessoas que pensa que o governo devia ter reagido, mais cedo. Depois reagiu bem o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas eu quero referir o seguinte: na conferência de imprensa do Ministro da Economia, aqui há poucos dias, do Pedro Reis, sobre os apoios às empresas que fossem penalizadas pelas tarifas de Donald Trump, um jornalista perguntou-lhe que comentário queria fazer ao facto das empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos estarem a receber indicações que, se cumprirem aquela coisa que irrita imenso a administração americana do DEI, diversidade, igualdade e inclusão, que não podiam exportar para os Estados Unidos. E o ministro Pedro Reis ficou atrapalhadíssimo, disse que não queria comentar, que não queria deitar achas para a fogueira e, em resumo, não disse nada. Parece-me que o governo português não tem qualquer razão para ter esta posição de timidez em relação às medidas absolutamente absurdas do governo norte-americano. O formulário é engraçado, pergunta se as universidades têm contacto com partidos socialistas. O Partido Socialista é o partido português que mais tempo de governo tem. Seria aqui um grande problema. E é o mais pró-americano dos partidos portugueses. E é o mais pró-americano, sempre foi, desde a Revolução até hoje, o mais pró-americano da boa América, naturalmente, e das relações transatlânticas dos partidos portugueses. Sempre cultivou uma relação transatlântica forte e, portanto, tudo isto é de um ridículo absoluto se não revelasse que os Estados Unidos estão a caminhar a passos largos, como dizia o Carlos agora mesmo, para um regime de tipo autoritário ou policial, ou não sei como lhe hei de chamar. Em relação ao que se passa nas universidades americanas, o que é mais chocante e mais extraordinário, quanto a mim, é que hoje em dia o lema de Trump é Make America Great Again, e acha que as tarifas vão transformar a América outra vez numa economia à qual todo o mundo se subjuga. Claro que é uma ideia falsa, como se provará rapidamente, mas o que é que é absurdo é que a grande vantagem da economia americana no mundo, aquela que lhe permite resistir a todas as intempéries, à concorrência da China,
às perturbações internacionais e às crises financeiras. É a inovação que vem das suas universidades, não é? É a inovação tecnológica, é a sua capacidade de inovar constantemente, e isso vem das universidades, vem exatamente das universidades. Portanto, o racional disto tudo não existe, é absurdo. As universidades como Harvard, a Columbia, outras da Ivy League, abriram um pouco o flanco, é bom reconhecer isso, com aquelas políticas que a gente designa por woke, que não têm nada de particularmente grave, mas que, levadas ao exagero, também puseram em causa, exato, também puseram em causa a liberdade de pensamento que é característica de qualquer universidade, e agora Trump utiliza esse argumento para lhes cortar apoios que, apesar de tudo, não são assim tão fundamentais. Harvard tem um orçamento anual de mais de 50 mil milhões de dólares ano. Trump ameaça com 2,2 mil milhões de dólares de grants, de doações do governo. É muito dinheiro, mas no contexto de Harvard... É pouco dinheiro. Agora, há uma outra ameaça que pesa sobre Harvard e as outras universidades, que é a mais negativa, ainda não está concretizada, e que Trump acaba de fazer, que é taxar as doações. Estas universidades vivem de grandes doações das empresas do Pentágono, dos antigos alunos que enriqueceram e que acham que devem devolver à sociedade o que a sociedade lhes deu, e se forem taxados, há aqui um problema sério. Portanto, eu creio que esta guerra irracional de Trump contra as universidades, como acontece sempre em qualquer governo autoritário, é mais uma machadada na capacidade política e económica de atração dos Estados Unidos. Só uma informação: o Marco Rubio acaba de suspender para revisão 300 vistos de estudantes estrangeiros que vieram estudar para as universidades americanas, que tinham essa característica também, atrair talento de todo o mundo. Muito bem, vamos regressar agora ao tema das tarifas que falámos na semana passada, porque algumas horas depois de termos gravado o último podcast, a administração Trump decidiu suspender por 90 dias as taxas alfandegárias recíprocas mais elevadas, aquelas que tinham sido aplicadas a cerca de 60 parceiros comerciais dos Estados Unidos. Manteve, no entanto, e agravou as tarifas aplicadas à China, que, como se esperava, voltou a retaliar. Entretanto, Trump ordenou algumas isenções, nomeadamente nos smartphones, computadores e semicondutores. Os mercados continuam bastante voláteis, o dólar norte-americano está a perder força e estatuto enquanto moeda de referência de confiança para investidores em todo o mundo, o que está a levar muitos economistas a questionarem se a economia americana não se arrisca a entrar numa crise de credibilidade. Carlos, o que eu lhe pergunto muito diretamente é se estes desenvolvimentos nos últimos dias o fizeram repensar de alguma forma o seu entendimento sobre a estratégia e os objetivos desta política tarifária de Trump. Ao lado de Harvard, os mercados financeiros também têm poder e autonomia perante a administração republicana, e a resposta dos mercados financeiros às tarifas foi de tal ordem que revelou um stress excessivo que podia anunciar uma crise financeira. E aí, efetivamente, ainda há um espaço de racionalidade no Estado americano. Houve uma inversão de marcha, houve um recuo muito significativo não só no adiamento. O adiamento, aliás, marca um determinado prazo, 90 dias, temos entre abril e junho para fazer uma grande negociação com o Japão, a Coreia do Sul, com a União Europeia, com a Grã-Bretanha. Há um prazo que
vai moldar o próximo período, mas, sobretudo, houve uma clarificação na resposta da administração, que é separar os aliados da China. Os aliados foram tratados como devem ser tratados, de uma maneira diferente daquele que é o principal rival e o principal adversário da China. Mas o Carlos acha que essa separação foi decidida depois de Donald Trump e da sua administração ver o impacto das suas medidas no mercado, ou se era algo que à partida já estaria pré-definido? Podemos apenas constatar que foi assim. Podíamos ter previsto que isso seria assim, com boa razão, neste sentido em que, do ponto de vista estratégico internacional, a China é claramente, falámos disso a propósito da defesa, da política externa, a China é claramente o adversário sistémico dos Estados Unidos. Tivemos aqui essa confirmação de que os Estados Unidos estão a repetir a estratégia do desacoplamento que iniciaram em 2016, 2017, que foi, aliás, continuada pelo presidente Biden, mas que está a ser levada a um ponto sem precedentes, não é? Com um desacoplamento financeiro, de certa maneira, que está em marcha, e com uma resposta recíproca do lado da China. Aparentemente, a China vendeu, em resposta à retaliação contra as tarifas, vendeu 50 mil milhões de dólares de títulos do Tesouro norte-americano e voltou a reduzir, mais uma vez, a parte dos títulos norte-americanos que estão nas mãos da China, que é considerável. Isto é um ato de retaliação. Provavelmente a China também precisa desses fundos para a sua economia, mas há uma lógica de competição entre os Estados Unidos e a China para completar, para acelerar a separação, o desacoplamento entre as duas maiores economias do mundo. E isso vai ser, obviamente, um processo em si mesmo perturbador dos equilíbrios internacionais, não só porque anuncia o fim da globalização, mas também porque nós não sabemos como é que se vai estruturar, como é que vão se estruturar os dois campos que se estão a separar, um à volta da China e o outro à volta dos Estados Unidos. E aí as conversações, que na realidade ainda não se iniciaram de uma maneira substancial, entre os Estados Unidos e o Japão e os Estados Unidos e a União Europeia, vão ser muito importantes para definir quais são as novas regras, não da nova ordem mundial, mas da nova coligação das democracias. Teresa, eu queria perguntar precisamente pela União Europeia, porque a Comissão Europeia também decidiu adiar a aplicação de novas taxas de 25% sobre as exportações de aço e alumínio, que constavam, aliás, no seu pacote de contramedidas de retaliação contra os Estados Unidos, e Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, diz que quer dar uma oportunidade às negociações com os Estados Unidos. O que lhe pergunto é se não é precisamente isto que Donald Trump quer, ou seja, coagir os países e os blocos económicos com ameaças tarifas para obter condições mais favoráveis para os Estados Unidos. Pode ser, sim, pode ser isso que ele quer, mas paga um preço por isso, naturalmente. Eu regressava só a duas notas rápidas à China, que nos passam diretamente para a questão da União Europeia. A China estava preparada de alguma maneira, desde a experiência da primeira administração Trump até hoje, à segunda, estava preparada para uma guerra comercial com os Estados Unidos, e neste momento tem duas questões para as quais não tem uma resposta clara ainda em cima da mesa para lidar com a situação
atual. A primeira é o volume do pacote de apoio à economia chinesa que deve preparar, por causa do impacto, obviamente, que estas tarifas altíssimas têm sobre a economia chinesa e sobre as exportações. O mercado americano é quase sempre para as grandes economias insubstituível. A segunda é muito interessante porque não consegue saber como é que a Europa vai reagir, ou o Japão, portanto as democracias ditas ocidentais em termos largos, às pressões e à negociação americana. Portanto, o fator que a China não domina neste momento é saber se a União Europeia ou o Japão vão aceitar as imposições americanas em relação ao decoupling e ao de-risking em relação à China. É evidente que a União Europeia já tinha um programa vasto de de-risking em relação à China, que vem das negociações com o presidente Joe Biden de há 3 ou 4 anos atrás, mas é evidente que a China precisa desse fator para avaliar a forma de lidar com esta nova situação em termos da sua política económica, até porque a China sabe que quer o Japão, quer a União Europeia, tem um problema de segurança e de dependência da sua segurança em relação aos Estados Unidos e que esse fator vai estar presente nas negociações. Isto é muito importante do ponto de vista europeu, da estratégia europeia, e do ponto de vista da estratégia chinesa para lidar com a retaliação, a resposta às tarifas. Por exemplo, o governo japonês já disse que não vai retaliar. Pura e simplesmente não retalia, porque a sua dependência em termos de segurança e em termos económicos em relação à América é de facto fundamental. O primeiro-ministro japonês disse preto no branco que o Japão estava a viver uma crise nacional. Portanto, olham a coisa numa perspectiva mais global. E como estava a dizer o Carlos, por trás disto tudo, deste jogo de resposta às tarifas, de negociação das tarifas, está a organização da ordem internacional. E isso, de facto, os negociadores dos vários blocos têm de ter em consideração. Agora, a segunda nota que eu queria dar, o comissário do Comércio regressou ontem dos Estados Unidos, é a terceira vez que lá vai, não para negociar, mas diz ele, para tentar perceber o que é que os Estados Unidos querem, porque sem se perceber não se pode negociar coisa nenhuma, e chegou ontem a Bruxelas e o seu porta-voz disse que ele veio dos contactos que teve, sobretudo na Casa Branca, com a mesma ignorância total. Não conseguiu concluir o que é que os Estados Unidos querem, o que é negociável, o que é que não é negociável. Portanto, o que eu pergunto é, cria uma incerteza faça total. Essa incerteza, se não seria expectável ou se não seria bom do ponto de vista europeu ter uma resposta mais firme ou pelo menos mais autónoma em relação a isto? Seja mais proativa. Exato. Há um debate neste momento na União Europeia sobre se Ursula von der Leyen tem sido suficientemente dura na negociação ou se tem sido demasiado conciliatória. Eu acho que é muito difícil dizer, por exemplo, face à mensagem do comissário do Comércio, que não percebe o que eles querem, dizer que podia haver uma resposta mais clarificadora, mais forte, e como
eu disse há pouco, a Europa sabe que tem muita coisa em jogo nestas negociações. Não é uma negociação meramente de natureza comercial. Faz propostas, já propôs tarifa zero para todas as trocas comerciais. A proposta foi pura e simplesmente ignorada em Washington. O déficit comercial da União, o excedente comercial da União Europeia em relação aos Estados Unidos é elevado, pode ser colmatado com uma série de coisas, não sei bem quais, a compra de gás liquefeito e outras coisas, mas verdadeiramente a relação económica e comercial e política do mundo, da comunidade transatlântica, era de tal forma imbricada que encontrar a calibragem certa para a resposta é extremamente difícil neste momento. A Alemanha está a ser particularmente prudente, percebe-se porque é uma economia exportadora por definição. Por exemplo, os seus carros já não são vendidos na quantidade que tinha no mercado chinês, por exemplo, porque os chineses, copiando os modelos europeus, estão a produzir carros elétricos a uma velocidade e com uma qualidade impressionante, e que os europeus agora vão copiar. É ao contrário, inverteu-se. Está preocupada com isso, portanto precisa ainda muito do mercado americano para as suas exportações, e está numa posição difícil. Vamos ver o que é que faz o novo chanceler, que toma posse no início de maio, que diz que a Europa tem de oferecer aos Estados Unidos outra vez a negociação de um grande tratado de parceria comercial e de investimento, como foi negociado no tempo de Obama, para criar um mercado único transatlântico. Mandato económico. Exato. Agora, a pergunta é, com esta administração, isso terá alguma viabilidade? Não sabemos. A Europa tem coisas para negociar. A questão toda é saber o que é que os Estados Unidos querem negociar, e isso verdadeiramente, na lógica americana de dizer que quer a reindustrialização da economia americana, como nós queremos, mas não quer com certeza os americanos produzir Nikes, não é? Ao preço que custa a mão de obra norte-americana, quer os americanos a produzir coisas altamente desenvolvidas que o ataque às universidades põe em causa. Portanto, há aqui ainda uma compreensão do que é que exatamente quer a América neste plano de reindustrialização que estava a ser feito pelo Biden. Só que o Biden apostava em indústrias competitivas e avançadas, como os subsídios para os veículos elétricos e outras coisas do género. Aqui não se percebe qual é sequer a lógica, só um acrescento. A China enfrenta esta guerra com os Estados Unidos numa posição talvez mais confortável, porque a China importa dos Estados Unidos muita coisa, mas sobretudo soja, carne, algodão, matérias-primas que pode substituir em semicondutores em outros mercados, enquanto os Estados Unidos importam da China os computadores
computadores, os iPhones, essas coisas, e as Barbies, e os triciclos, e as bicicletas. É verdade que os Estados Unidos fazem parte do modo de vida americano. Exato, fazem parte integrante do modo de vida americano. O colunista do FT, do Financial Times, Gideon Hackman, dizia uma coisa muito engraçada sobre a América, dizia: o dia da libertação não foi o dia da libertação dos iPhones. Portanto, há aqui só um exemplo. Para finalizar, a China acaba de cancelar a compra de 176 Boeings norte-americanos. Isto pesa. A Boeing já não estava em muito boa situação. Muito bem, vamos passar agora à Ucrânia. No fim de semana houve um ataque russo de grandes proporções contra Sumy, que terá matado mais de 30 civis e ferido outros 100. Semanas antes houve outro também, contra a cidade de Zelensky, que matou pelo menos 9 crianças. No início desta semana, Donald Trump voltou a criticar Zelensky e disse que não se começa uma guerra com alguém 20 vezes maior, ou seja, responsabilizando o presidente ucraniano pela invasão russa do seu próprio país. E das negociações diretas entre Washington e Moscou continua sem haver fumo branco, mas há cada vez mais dados que apontam para assistências às reivindicações de Putin. Carlos? É importante sublinhar o bombardeamento, um bombardeamento de precisão com mísseis balísticos contra populações civis no domingo de Ramos, que é um dia importante para os ortodoxos ucranianos em Sumy, como parte integrante da forma de negociar de Putin. Putin é um senhor da guerra que manda para a linha da frente os seus soldados morrer aos milhares, que ataca cidades domingo à hora da missa sem a menor hesitação, como fez em 2014 e 2015. Putin, à mesa das conversações com Poroshenko, com Merkel e Hollande, mandava bombardear cidades ucranianas durante as próprias conversações. O facto de haver bombardeamentos significa, na lógica de Moscou, que Moscou está a negociar. E está a negociar. E fez isso, esse bombardeamento do domingo de Ramos, nas vésperas da chegada do enviado especial do presidente Trump, que, para espanto de todas as pessoas bem informadas, não ficou em casa e foi para Moscou negociar como se não tivesse havido um massacre deliberado. Isto é, os Estados Unidos, neste momento, perante a Rússia, têm o mesmo estatuto que tinham a França e a Alemanha em 2004, em 2014 e 2015, e estão a caminho de um terceiro acordo de Minsk, onde o que está em cima da mesa é, por um lado, separar a Ucrânia da NATO e, por outro lado, o reconhecimento tácito ou formal daquilo a que o enviado especial do presidente Trump chama castamente os 5 territórios. Os 5 territórios são 20% do território da Ucrânia, ocupados por um exército muito considerável, 300 mil soldados, e que são o preço de Putin para assinar um acordo de cessar-fogo prévio, diz o enviado norte-americano, a uma paz permanente. A paz permanente do presidente Putin é literalmente a paz dos cemitérios, e os Estados Unidos são cúmplices desse processo. E aparentemente os franceses também vão ser cúmplices desse processo, porque estão a ser envolvidos nessas conversações. O enviado especial, o mesmo enviado especial do presidente Trump, que negocia o Irão, a Ucrânia, também vai a Paris negociar as duas coisas durante esta semana. De resto, é importante ver, do ponto de vista de Washington, que, tal como no tempo do presidente Biden, os dois conflitos estão ligados, como estão do ponto de vista de Pequim, como estão do ponto de vista de Moscou, e aparentemente também do ponto de vista da França. A França não quer ser excluída de um acordo nuclear sobre o Irão, nem quer ser excluída de um acordo sobre
a Ucrânia. Mas nós não sabemos se tem capacidade para tornar esses acordos minimamente credíveis. Eu já volto assim para lhe fazer uma pergunta sobre o Irão. Queria só perguntar à Teresa, o Carlos falou aqui em França, como é que a Europa se pode intrometer nestas negociações diretas entre Estados Unidos e Rússia? A Europa fez... Pode ou quer? Quer e pode. A Europa fez um cálculo errado em relação ao cessar-fogo, pensou que Putin ia de alguma maneira ceder alguma coisa a Trump e, portanto, preparou-se com a sua força, que nós traduzimos no jornal, tranquilizadora, ou aquela força que seria de interposição quando houvesse um cessar-fogo e que seria constituída fundamentalmente por tropas francesas e britânicas. Coligação de vontades. A própria força militar que a coligação de vontades estava preparada para pôr no território, acreditando que Trump iria conseguir convencer Putin a um cessar-fogo. Já percebemos que Trump nem está muito preocupado em convencer Putin de coisa nenhuma, a não ser de negócios que lhe podem interessar e do enfraquecimento da União Europeia, que interessa aos dois homens que lideram os dois países. Trump é perfeitamente indiferente a isso e, portanto, a Europa vê-se numa situação muito complicada neste momento pelo seguinte: Biden, antes de se ir embora, aprovou no Congresso um pacote de 1,2 mil milhões de dólares de armamento para a Ucrânia, de financiamento de armamento para a Ucrânia, como como foram aprovados no Congresso, ainda estão, neste momento, a fazer entregas significativas à Ucrânia. Esse bolo, esse pacote, está quase a acabar. Júlio. Exatamente. Trump não aprovou nenhum novo pacote de ajuda à Ucrânia, nem vai aprovar com todas as indicações que tem dado que está do lado da Rússia. Putin sabe isso perfeitamente. Prolongar a guerra é o que lhe interessa neste momento, mesmo que a situação na frente de combate não lhe seja tão favorável como ele tenta que as pessoas acreditem, nem consigam uma desmoralização de tal ordem com estes crimes perfeitamente inauditos em Suni ou em Kryvyi. Portanto, quando esta transferência de material americano para a Ucrânia acabar, a Europa o que é que faz? Tem de investir muito dinheiro e muito apoio na indústria militar que a Ucrânia está a desenvolver a um ritmo absolutamente excepcional, ou tem de pôr, não é as suas fábricas de armamento a funcionar com grande capacidade. Isto é um desafio enorme, o tempo corre contra... É um desafio muito de longo prazo também. Sim, mas este desafio de apoiar a Ucrânia militarmente a partir de junho é um desafio absolutamente central. Como é que a Europa vai lidar com ele? É um teste à vontade europeia de não fazer cedências, porque é também a segurança europeia que está em causa na Ucrânia. Eu não acredito, ao contrário do Carlos, que a França e o Reino Unido cedam às pressões americanas e russas para encontrar uma solução qualquer que apenas adie o problema e que seja uma afronta moral ao sacrifício que os ucranianos têm feito para defender a Ucrânia e para defender a Europa, porque é isso também que eles estão a fazer neste momento. Muito bem,
Finalizamos o nosso programa com o Irão. Carlos, eu queria pedir um breve comentário às primeiras conversações indiretas entre a Casa Branca e Teherão sobre o programa nuclear iraniano que se realizaram no sábado passado. Aparentemente a atmosfera foi positiva, haverá mais encontros, mas esta quarta-feira, respondendo a declarações do enviado Steve Witkoff, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão lembrou que o direito do país ao enriquecimento de urânio é inegociável. Em que é que ficamos? Estamos no princípio. As conversações foram indiretas, como o Irão entendeu que elas deviam ser. O próximo round será em Roma. Vamos mais uma vez ficar à espera a ver se são diretas ou indiretas. Não sabemos qual é a extensão das concessões que os Estados Unidos estão preparados para fazer, se estão preparados para ter em conta as posições europeias. O acordo que o próprio presidente Trump denunciou no passado era um acordo a 6, pelo menos contar com a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha seria importante para, desde logo, reforçar a posição dos Estados Unidos perante o Irão. Aqui também há, aparentemente, um calendário, não apenas pela ligação à Ucrânia, mas também porque o presidente Macron introduziu uma questão importante. Vai haver em junho uma conferência co-presidida pela França e pela Arábia Saudita nas Nações Unidas em Nova Iorque, cuja finalidade é o reconhecimento mútuo entre Israel e a Palestina, ou pelo menos o reconhecimento de um certo número de Estados a Israel, incluindo eventualmente a Arábia Saudita, e também a França aparentemente estaria disposta a reconhecer o Estado da Palestina. Macron está a ameaçar tirar aos Estados Unidos o capítulo final dos acordos de Abraão, e esse deve ser o seu título de entrada para as conversações no Irão. Nós estamos a assistir neste período a uma grande negociação, à ruptura entre os Estados Unidos e a China, e ao mesmo tempo a uma grande negociação entre os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia, sobre qual é o futuro do Ocidente coletivo, para usar uma expressão que o Kremlin inventou para nos batizar. Muito bem, meus caros, já não temos tempo para mais. Muito obrigado pelos vossos comentários e reforço também sempre o nosso agradecimento a quem nos ouve. Não se esqueça de subscrever, de avaliar, de recomendar e de comentar o podcast Diplomatas nas várias plataformas onde ele é divulgado. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio sobre a atualidade política internacional. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.